Em tempos de pandemia, trabalhar em casa se tornou mais comum, né? O fato de estar num ambiente à vontade, que nem sempre é adaptado para o trabalho, pode acabar levando as pessoas a adquirirem maus hábitos de postura. E como o Bom Dia Ceará não quer ninguém reclamando de dor nas costas, a gente convidou então um especialista para ajudar a manter a saúde da sua coluna. Quem está nessa missão é o Alisson Ferreira. Alisson, a gente não parou de trabalhar, né, nessa pandemia, não ficamos em casa, mas só de ficar mais um pouquinho em casa, sair do trabalho e ir para casa, eu já senti mais dor nas costas. Então, quero essas dicas para mim, meu amigo, por favor. Com certeza, viu, minha amiga? E ó, deixa eu falar só. Comentar sobre esse assunto, a coluna já chega a doer. Se você de casa tá do mesmo jeito, é bom prestar atenção nessa nossa entrada ao vivo, viu? Eu trago um dado também da Organização Mundial da Saúde, só para que a gente tenha uma ideia, pelo menos 80% da população ou já teve, ou está, ou ainda vai ter alguma dor na coluna. Por isso que a gente precisa reforçar os cuidados nesse período que muita gente está indo para o home office, aquele trabalho em casa, ficando mais no computador, em que as crianças também estão tendo aula através dessa tecnologia, né, do computador, mesmo do celular. Como é que a gente faz? Por isso que eu chamei aqui o doutor Rômulo Pinheiro, que vai poder auxiliar a gente, né? Ele que é ortopedista, tem diversas especializações e vai poder ajudar a gente com essas dicas. Doutor, um problema que vem se tornando crônico para muita gente e que a gente precisa ficar de olho, né? Isso, bom dia, Alisson, bom dia, telespectadores do Bom Dia Ceará. Sem dúvida nenhuma, é um tema realmente relevante que traz muito à tona a importância da postura no home office, né? Esse dado da Organização Mundial da Saúde nos mostra que 80% da população pode, né, ter um problema de coluna no decorrer da sua vida. Estamos aqui com a Sabrina, que se voluntarizou para justamente fazer essa demonstração em relação à postura correta na coluna lombar e vamos daqui a pouco demonstrar isso. Pronto, eu queria já que o senhor apontasse para a gente. A Sabrina está aí sentada, está utilizando um computador. Qual é a posição correta, por exemplo, dos braços, da mão? O ideal para a gente ter uma ergonomia no home office, essa é a nomenclatura mais correta, para a gente ter um bem-estar, uma qualidade de vida durante o trabalho em casa, é o seguinte: a gente deve ter uma postura correta e ereta, em que tanto a região lombar como a região torácica ela tem um apoio contato direto em relação à parte posterior da cadeira. Devemos também ficar atentos em relação ao braço da cadeira, ela deve ter uma altura justamente que tenha uma flexibilização de a mais ou menos 90 graus. Os punhos e dedos e mãos têm que estar alinhados em neutro para evitar dores locais. A gente está vendo, doutor, inclusive, só interrompendo o senhor, o cuidado que ela teve em colocar livros ali mais próximo ao monitor, né, para poder aumentar. É isso mesmo? É essa a intenção? Isso, a intenção é justamente para quê? Para a gente ter um alinhamento em relação aos olhos, em relação ao monitor, para ter justamente evitar as dores na região cervical, tá? Relacionado à má postura, né? A exacerbação, justamente, principalmente na época do home office, a gente utiliza, né? Tanto o desktop como o próprio, né, notebook, a gente tem que ficar atento principalmente a esse olhar direto sobre o monitor. Tá? O notebook a gente está vendo aqui bem do lado desse outro monitor, mas aí ele não está do jeito correto. O ideal é que em casa as pessoas utilizem equipamento para deixar mais ele inclinado? O ideal é que a gente utilize, né, o notebook justamente ele um pouco mais inclinado para quê? Para a gente ter o apoio tanto nas mãos, para a gente ter esse alinhamento, tanto da flexibilização e do cotovelo, junto com o alinhamento dos punhos e dos dedos, para justamente evitar que a gente faça uma flexibilização na coluna cervical e tenha dor cervical, né? A gente estava conversando ontem, na verdade antes, e o senhor me disse que vem crescendo essa procura das pessoas pela busca do fisioterapeuta, mesmo do ortopedista, porque estão sentindo mais dores. O senhor percebe isso no consultório? As pessoas procurando mais? Existe uma demanda hoje maior em relação à procura no consultório médico por um especialista, seja ele um ortopedista, um fisioterapeuta, principalmente por basicamente duas causas hoje tem na coluna, né? Seria basicamente o sedentarismo, que provoca uma dor, um enfraquecimento da musculatura que sustenta a coluna, e o outro dado que seria justamente a má postura, né? Hoje, né, até um dado interessante, que é o seguinte: o detalhe fundamental é a gente utilizar o home office para a gente trabalhar de forma correta, entendeu? Evitar justamente usar o notebook, né, deitado,
no sofá, entendeu? Que isso provoca uma maior lesão em coluna e mais dores posteriormente. A gente comentou sobre essa questão do assunto da dor na coluna junto com os nossos telespectadores. Eles acabaram mandando algumas participações e perguntas. Separei algumas aqui. O Denis Marques, que faz parte lá de Maracanaú, na região metropolitana de Fortaleza, disse: olha, eu tenho dor na lombar. Isso tem a ver com o ganho e a perda de peso? Tem algum tipo de relação, doutor? Essa pergunta ela é muito boa, né? E justamente é uma das principais queixas, inclusive, Alisson, do nosso consultório, né? A dor lombar, justamente pelo aumento de peso, faz o quê? Que a má postura faz com que justamente o ganho de peso pelo sedentarismo provoque uma sobrecarga maior na coluna lombar e na cervical, provocando dor e, por consequência, né, complicações, problemas de coluna, que, por exemplo, uma hernia de disco, uma alterações degenerativas, que seria o desgaste, a artrose na coluna. A gente sabe também que algumas pessoas saem daquele ambiente de trabalho, esquecem ali a escrivaninha, a mesa e vão utilizar o notebook no sofá, vão utilizar em outro espaço para poder mudar de cenário. No momento como esse, a gente também precisa ficar atento, né? Com certeza, né? Essas orientações, elas são importantes não só para a gente prever ou diminuir a quantidade de lesões de coluna, mas também é importante a gente também frisar também, viu, Alisson, a questão da interrupção. Parar é preciso, na verdade. Por quê? A gente fazendo pausas intercaladas, né? Provavelmente em hora, deixando 5 minutinhos para quê? Levantar, esticar, né? Alongar o corpo, entendeu? Hidratar-se, né? Tomar água é importante, visualizar o ambiente externo. Isso faz não só bem para a saúde da coluna, como saúde para o bem-estar. E agora, principalmente, a gente vive esse isolamento social por conta da pandemia, isso não vai favorecer não só a saúde da coluna, mas, enfim, fortalecer o nosso sistema imune contra o coronavírus. Olha, a gente também tem a pergunta aqui da Angélica, ela não colocou o bairro, deu bom dia pra gente e diz que está sentindo muita dor ali na C1 e também na C7 e na lombar. Ela pergunta se isso tem algum tipo de ligação com a deficiência de cálcio. Isso tem ligação? A gente pode comprovar isso? O cálcio, de forma indireta, ele não provoca uma dor especificamente na região cervical, na lombar. O que acontece muitas vezes nesses pacientes, ele tem uma deficiência, né, óssea e justamente uma deficiência muscular, que justamente provoca pela má postura, isso previamente, e isso por consequência daria dor na coluna, principalmente pelo fato da região cervical e a região lombar ter uma maior mobilidade em relação às outras demais partes do corpo, né? O senhor falou sobre essa questão da hidratação. A Tainá mandou uma pergunta relacionada a isso. Ela disse: olha, vez ou outra eu sinto uma dor na coluna e dói realmente bastante quando não consigo fazer nada. E aí, será que isso tem a ver, interfere com a falta d'água, assim, que ela não está bebendo tanta água assim? A água, especificamente, diretamente, ela não interfere em problemas relacionados à coluna, tá? Ou seja, a hidratação, ela serve como suporte adicional em relação ao bem-estar geral do nosso corpo, que, por consequência, na teoria, melhoraria a questão do sistema imune e melhoraria dores na coluna. Eu acho que o principal realmente é frisar, né, que existe hoje basicamente duas causas importantes, principalmente nessa época de isolamento social, que é justamente o sedentarismo e a má postura, né? Tá certo. Muito obrigado pelas informações, viu, doutor? Bom dia para o senhor. Acho que a gente conseguiu contribuir com muita gente que está aí sentindo aquela dorzinha na coluna, está tentando melhorar aí a postura. Então é isso. Se você anotou todas as dicas, vale a pena cumpri-las. Se você está com algum tipo de dúvida, a gente vai continuar por aqui. Você pode mandar mais perguntas no nosso WhatsApp, que ao longo do jornal ou mesmo em uma próxima oportunidade a gente tira todas as dúvidas necessárias. Agora, uma última dica: se você ali não encosta no chão quando fica com toda essa postura, o ideal é que você também coloque algum tipo de apoio nos pés, principalmente para aquelas pessoas um pouco mais baixas, para que tudo fique ali alinhado, você não fique trazendo nenhum tipo de dificuldade para as diferentes partes do seu corpo, viu? Então, são essas informações, já estou anotando tudo aqui com o médico e já eu contribuí com o pessoal da redação também, viu? Leal, Raíssa, eu volto com